Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para quem está de madrugada. Galerinha, nossa última aulinha, vamos aqui de aula 5 em Puxo, última aulinha desse microcurso que fizemos. Bom, evidentemente, aqui foram cursos curtos, aulas curtas, vídeos curtos, para que a gente passasse por toda a matéria. É fundamental, evidentemente, treinar, fazer exercícios, ok? Tirar dúvidas, estamos à disposição para isso. Bom, vamos de empuxo. Eu falei de Steven, falei de Pascal, vamos falar de Arquimedes. A historinha do Arquimedes tem várias versões, uma delas é quebrou a coroa, o rei mandou para consertar, ou mandou fabricar e ele mandou o ouro. Seja como for, o rei tinha medo que a coroa viesse sem ouro, com menos ouro, que ele tivesse roubassem ele o ouro e que ele colocando uma liga misturada ali dentro daquele amarelo do ouro. E aí ele encarregou o Arquimedes de descobrir se ele estava sendo roubado ou não, e o incentivo carinhoso dele para o Arquimedes é: se a pessoa estiver me roubando, eu vou matá-la. Se você não me disser, quem morre é você. Aí o Arquimedes tinha que descobrir. Bom, ouro, densidade do ouro, era sabido, massa por volume. Ele tem a massa. Legal. Qual é o problema? O volume. Aqui é uma representação de uma coroa que está na tela, mas você sabe que coroa é bastante irregular, né? Então é mais difícil dele conseguir achar o volume dessa coroa. Aí o que ele fez? Ele fez assim, olha, o Arquimedes pensa assim, ele ficou tentando descobrir, aí ele, quando ele foi tomar banho, aquela historinha que você conhece desde o primeiro infantil, que diz assim, o Arquimedes entra dentro da água, entra dentro da banheira e o líquido sobe, a água sobe. Fala, nossa, se eu entrar com o meu pé, o volume sobe o correspondente ao volume do meu pé. Se eu entro de corpo inteiro, sobe o correspondente ao volume do meu corpo inteiro, chamado volume do líquido deslocado ou derramado. Então, aí o Arquimedes percebe que basta colocar a coroa, então, dentro da água. Bom, aqui é importante, nesta imagem, o Arquimedes não vai só nos falar disso, do volume. Ele também vai nos falar que, se eu tenho uma coroa aqui fora deste líquido, tem ali um peso, o dinamômetro está medindo o valor, tração que vai ter aqui é o mesmo valor do peso. Mas quando eu coloco a coroa dentro do líquido, desloca um certo volume, aparece nessa coroa uma força. Por isso, o valor do dinamômetro que marcar aqui vai ser diferente, vai mudar o valor. Não do peso, porque o peso dela não mudou, mas vai mudar o valor que está marcando o dinamômetro. Por quê? Porque aparece mais uma outra força aqui, chamada empuxo. Bom, mas vamos falar aqui mais dessa história do Arquimedes, da força empuxo. Eu tenho um corpo dentro de um líquido, tem diferença de pressão, vai aparecer força. Mais no fundo, maior pressão, mais em cima, menor pressão, vai ter na certa área. Pressão por área igual força por área. Então, vou ter uma diferença de pressão, vou ter uma força. Aqui, neste caso, de baixo para cima. O que você está dizendo? Que quando eu coloco um corpo dentro de um líquido, quando você entra na piscina, você se sente mais leve. Não mudou seu peso. É que você recebe uma força chamada empuxo. Ok? Pode ser entrar inteiro dentro da piscina ou entrar só uma parte do corpo, recebe o empuxo. Como calcula esse empuxo? Densidade do líquido ou do gás, vale para líquido e vale para gás, volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Mas vamos falar melhor disso. Vamos primeiro entender o conceito, depois a fórmula. Tem aqui um líquido, se ele tivesse fechado aqui, ao colocar uma pedra, colocar ali uma pedra, ia subir o líquido, ele ia subir o nível. Nesse caso, ele vai derramar nesse outro recipiente. Quando eu coloco uma pedra ali, eu derramo o líquido do outro lado, por exemplo, essa água. O volume que derramou corresponde ao volume da pedra que está imerso, que está dentro do líquido, dentro da água. Ou seja, esse volume do líquido deslocado é esse pedaço desse volume aqui da pedra, que recebe, então, o empuxo.
porque está dentro de um líquido ou de um gás. Bom, este empuxo, vamos ao conceito. Olha que maluco. Se eu pegar esse líquido que derramou, colocar num dinamômetro, tem um peso desse líquido que derramei. Esse líquido que derramei, este peso, tem o mesmo valor do empuxo. O empuxo, então, tem o mesmo valor do peso do líquido derramado. Mas peso, primeiro conceito é importante. O empuxo é a força que eu recebo quando eu entro dentro de um líquido ou dentro de um gás. Ok? Beleza. Pode entrar o corpo inteiro, uma parte do corpo. Essa parte que derramou do líquido, peso desse cara, exatamente o mesmo valor do empuxo. Se eu considerar, sei que peso é mg, no caso, a massa desse líquido vezes a gravidade, então vai ser igual ao empuxo. Sei que massa é densidade vezes volume, já que densidade é massa por volume. Então, daí eu tiro a fórmula. Empuxo é densidade do líquido, não do corpo, toma cuidado, vezes volume do líquido deslocado ou derramado, vezes a gravidade. O que é esse volume do líquido derramado? O corpo entrou uma parte, então é só esse volume dessa parte. Se entrasse inteiro, seria o volume da pedra inteira. A empuxo é uma força, então é dada em newtons. A densidade do líquido tem que ser em quilograma por metro cúbico, o volume em metros cúbicos e a gravidade metros por segundo ao quadrado ou newton por quilograma. Beleza? Estamos juntos? Muito bem. Então, olha só, olha a questão do conceito, como ele é importante. Se empuxo é força, todas as coisas que eu aprendi de força estão valendo aqui. Olha o exercício da FUVEST. Olha que lindo. Ele vem aqui, coloca este cara de massemão aqui, se ele está boiando, e derramou o líquido aqui, uma masseminha. Este cara recebe um empuxo, que tem o mesmo valor, antes até mesmo de ler a questão, que o peso desse cara aqui. Mas vamos ler a questão. Um bloco de madeira hipermeável de massemão, dimensões 2 por 3 por 3, é inserido, que me diz o volume, né? É inserido muito lentamente na água de um balde, até a condição de equilíbrio, com metade do volume submerso. Apenas a metade deste volume, então, que vai ser derramado. A água que vaza no balde é coletada em um copo de mar e tem massa M. Configura a ilustração final, tal. Ambos os casos, o balde encontra-se cheio da água até sua capacidade máxima. A relação entre eminho e mão é tal que... Bom, vamos lá. Esse cara tem peso e tem empuxo. Peso do corpo e empuxo. Como ele está boiando, está flutuando, a resultante é zero, porque não está nem subindo nem descendo. Resultante zero, ele está em equilíbrio. Então, o empuxo é igual ao peso do corpo. Mas o empuxo, ele corresponde a quê mesmo? O peso do líquido deslocado. Então, eu posso igualar. Peso do corpo, aqui nesse exemplo, é o próprio peso do líquido deslocado. Massa e mão do corpo vezes G é igual a massa eminho do copo, do líquido que está no copo, do líquido derramado, vezes G. Vou cortar o G, emão ficou igual a eminho, letra C. Ok? De onde resolvemos isso? Qual foi o conceito? 2. Empuxo é o mesmo valor do peso do líquido deslocado. Segundo conceito, toda vez que ele está em equilíbrio, isso a gente já sabe, a resultante das forças é zero. Então, o peso e o empuxo aqui se cancelavam. Eu volto para falar, vou fechar com esse negócio do flutuante. Mas aqui um exemplo. Mas vamos aproveitar e vamos... Mais um exemplo, né? Vamos voltar aqui, ó. Eu coloquei esse cara aqui, fez isso, não foi? Eu tenho o empuxo. O empuxo é densidade do líquido, volume do líquido deslocado, ou seja, não precisa ter derramado, pode, nesse caso, só subiu, vezes a gravidade. Conforme ele entra dentro do líquido, aumenta o volume do líquido que foi derramado. Ao deslocado, aumenta o empuxo. Ok? Mas depois que... Então, agora, quem é o volume do líquido deslocado? É o próprio volume do corpo. É o próprio volume do corpo, coincidiu. Se ele entrou inteiro, o empuxo vai ser a densidade do líquido, o volume do líquido deslocado é o próprio volume do corpo, vezes a gravidade. Não entrou inteiro, é só metade, só 50%. Ok, então vai ser 50% daquele volume. Beleza? Aqui é importante perceber, aproveitar aqui para perceber, que depois que ele entrou, é o volume do líquido deslocado aqui, né? Depois que ele entrou,
Aí ele pode deslocar lá de baixo, que não importa. Por que não importa? Porque é o volume do líquido que subiu ou que derramou. Se ele já está lá inteiro lá dentro, agora, mesmo que ele faça isso, não muda o quanto derramou. Ok? Bom, vamos lá. Exercício VUNESP. Mais um exemplo. A figura, eu tenho 2 peixes ósseos, possuem uma estrutura chamada vesícula gasosa ou bexiga natatória, que tem a função de ajudar na flutuação do peixe. Um desses peixes está em repouso na água com a força-peso aplicada pela terra e o empuxo exercido pela água, equilibrando-se como mostra a figura. Resultante 0, o empuxo e o peso se equilibram. Tá bom, beleza, legal. Desprezando a força exercida pelo movimento das nadadeiras, considere que ao aumentar o volume ocupado pelos gases na bexiga natatória, sem que a massa do peixe varie, ou seja, o peso do peixe também não mudou, o volume do corpo do peixe também aumente. Ok, com o módulo do empuxo superando a força-peso, o peixe vai subir. Na situação descrita, o módulo do empuxo aumenta por quê? Bom, o empuxo é a densidade do líquido, volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Então, o empuxo tem a ver com volume. Apesar do peixe inteiro já estar lá dentro, a natatória faz com que aumente o volume. Ao aumentar o volume deslocado, aumenta o empuxo. Beleza? Por isso era a alternativa E, que fala exatamente isso. O módulo das forças peso da quantidade de água deslocada pelo corpo do peixe aumenta. Ou seja, peso do líquido deslocado é o empuxo. Beleza? Estamos juntos? Legal. Aqui, então, é importante dizer que o empuxo, recordar, insistir com você, que o empuxo não tem a ver com a densidade do corpo, tem a ver com a densidade do líquido. Então, se eles têm volumes iguais, mesmo corpos com densidades diferentes, a pergunta é qual o maior empuxo? Nenhum deles. Por quê que o empuxo é igual? Porque o empuxo não é densidade do corpo, é densidade do líquido que entra na forma. A densidade do corpo serve para achar, por exemplo, o peso do corpo, não o empuxo. Volume é o mesmo, empuxo é o mesmo. Beleza? Estamos juntos? Tá bom. Mas vamos então para uma última parte aqui, esse vídeo um pouquinho mais longo. Eu disse assim, quando eu tenho um cara, primeira aula, quando eu tenho um cara mais denso, o corpo mais denso que o líquido, ele desce, denso igual, ele fica no lugar, menos denso ele sobe. Beleza. Volta aqui, pronto. Por que isso acontece? Porque o peso do corpo está relacionado à densidade do corpo. E o peso do líquido está relacionado, o empuxo está relacionado à densidade do líquido. Então, na verdade, nesse corpo tem 2 forças, o peso dele e o empuxo. E os dois estão um contra o outro. Mesma direção, sentidos opostos. Então, quanto maior a densidade do corpo, maior é o peso. Quanto menor a densidade do líquido, menor é o empuxo. Então, significa que o cara que é mais denso que o líquido é porque o peso é maior que o empuxo. E aí a resultante vai ser para baixo, ele desce. Se a densidade do corpo e do líquido são iguais em valor, o peso e o empuxo também são. Então, o restante 0 fica onde está. Se a densidade do líquido é maior que do corpo, então o empuxo é maior que o peso do corpo. Por isso, a restante vai ser para cima, ele sobe. Então, deixa eu entender. A densidade do corpo está relacionada à força-peso no corpo. A densidade do líquido está relacionada à força-empuxo. Beleza? Bom, então vamos lá para mais alguns exemplozinhos aqui de exercício. Eu tenho um balão menos denso que a água. Por que ele não subiu, então? Porque ele está preso aqui por uma corda. Eu sei a massa, sei o volume. E aí ele quer saber qual é a força que tem aqui nessa corda. Bom, tem um empuxo, porque ele está dentro do líquido, ele tem um peso e tem uma tração. Como a corda está embaixo, está impedindo que ele suba. Então, tração para baixo. Bom, ele está em equilíbrio, o resultado tem que ser 0. Então, o empuxo cancela o peso e a tração. Ele me deu a massa, tá? Deu em gramas, tem que passar para quilogramas. Ele me deu o volume, centímetros cúbicos, passei para metros cúbicos.
e eu sei que a resultante das forças é zero. Bom, eu sei, então, que o empuxo vai cancelar o peso mais a tração. Como eu calculo o empuxo? Como eu calculo o peso? Como eu calculo a tração que eu quero? Bom, o empuxo é a densidade do líquido, volume do líquido deslocado, no caso é o próprio volume do corpo, que está inteiro lá dentro da água, vezes a gravidade. Peso do corpo, massa vezes gravidade. Então, eu fiz aqui, no lugar do empuxo, escrevi 1 vezes 10 a terceira, densidade do líquido, volume do líquido deslocado, 40 vezes 10 a menos 6, e, que ele entrou de corpo inteiro, e a gravidade, que é 10. Ok? Muito bem. Peso. Eu peguei a massa, multipliquei pela gravidade. Troquei de lado aqui, trocou o sinal, aí eu fiz a conta, achei a tração. Beleza? Está em equilíbrio. Prof, mas se essa corda tivesse, ó, ela está embaixo, então continua tendo tração para baixo. Se tivesse em cima, a tração seria para cima. Ó, peso, empuxo, tração. Está em equilíbrio, resultante zero. Eu sei, de novo, a massa, então vou saber o peso. Eu sei o volume. Eu quero, de novo, o que é tração. Então, empuxo, peso mais tração. No lugar do empuxo, vai escrever a densidade do líquido, volume do líquido deslocado, vezes a gravidade. Lembrando que o volume é o volume que ele me deu. Ok? 10 a terceira é a densidade do líquido, 10 é o meu G, e 5,710 a menos 3 é o volume. O peso, 4,5, e eu quero a tração. Aí é só fazer conta, achamos a tração. Mas pode ser o contrário. Olha só, agora a corda está em cima, então o empuxo e a corda e a tração estão para cima. Agora, a tração e empuxo cancelam o peso, resultante zero, mais uma vez. Agora, o que ele quer? Ele quer a força de tração de novo. Bom, é só substituir. Ele me deu todas as informações mais uma vez. Eu acho a tração. 10.000 newtons, também chamado no bar da esquina de 10 quilonewtons. Beleza? Bom, mas eu estou fazendo com o corpo dentro do líquido. Mas se parte do corpo está fora, aí o volume do líquido deslocado não é o volume do corpo, é só uma parte. Mas aí tem uma informação importante. Sempre que eu tiver alguém boiando, flutuando, significa que o empuxo tem o mesmo valor do peso. Se não tiver uma corda, não tiver mais nada. Por quê? Porque a resultante é zero, já que ele está em equilíbrio. Beleza? Estamos juntos? Falou em flutuação, eu sei que empuxo igual ao peso. Primeira coisa. Peso do corpo. Segunda coisa, desta relação, eu consigo tirar uma outra relação, já que o peso tem a ver com a densidade do corpo e o empuxo tem a ver com a densidade do líquido. Eu consigo estabelecer a seguinte relação: a densidade do corpo pelo do líquido dá uma porcentagem, dá um número, que em porcentagem é quantos por cento do corpo está submerso. A diferença para 100 é quando está para fora, imerso. Submerso ou imerso dentro d'água. Então, assim, por exemplo, o meu iceberg não é um airbag, isso é um iceberg. Bom, a densidade do gelo está ali. Eu tenho a densidade da água do mar. Ao dividir a densidade do corpo gelo pela densidade do líquido da água do mar, dá o número 0,89. O que significa? Que 89% do corpo está submerso ou imerso. Quer dizer que eu tenho uma pequena parte, 11% fora aqui, imerso. Tudo bem? Aqui temos as pessoas aqui, mesma coisa, densidade da água do mar, densidade do corpo humano, vai dar 97%. Isso explica 0,97, 97%, porque todo mundo consegue boiar, na verdade. Se alguém não boia, é porque está muito tenso ou é uma exceção da exceção. Bom, e explica também porque é tão fácil boiar no Mar Morto, porque a densidade tem muito sal, a densidade do mar é muito grande, isso faz que o do Mar Morto é muito grande, isso faz que na relação boa parte do corpo, a maior parte do corpo, fique para fora. Beleza? Vamos para um exemplo, para um exercício. Um enorme bloco de gelo com densidade 0,92 gramas por centímetro cúbico flutua em equilíbrio. Beleza. Na água do mar com densidade 1,03 gramas por centímetro cúbico.
a percentual de volume do bloco de gelo imerso debaixo d'água, na água do mar, vai ser: pega a densidade do corpo, divide pela densidade do líquido. Isso dá uma porcentagem, que é a relação do volume que está imerso pelo volume do corpo. Então, a porcentagem é quantos por cento está sub ou imerso. Na verdade, dá um número, na forma decimal, essa divisão, que transformando em porcentagem dá 0,89. 89% está submerso ou imerso. Beleza? É isso. É um pouco disso de um pouco de hidrostática, um pouquinho, né, de hidrostática que nós pincelamos para você, e aí a gente se encontra em nova oportunidade para tirar dúvidas, para exercitar, para aprofundar especificamente para cada vestibular, inclusive, se você assim precisar. Tá bom? Beleza, espero que tenha ajudado esse mini curso, esse micro curso, na verdade, sobre hidrostática. Valeu, beijos, brigadão, estamos sempre juntos. Valeu.